Oi, pessoal. A gente está vendo aí no Ler e Escrever o projeto da Mata Atlântica. Então, vocês já viram bastante coisa nas primeiras atividades. A biodiversidade, os ecossistemas, a questão da erosão, o desmatamento. E tudo isso tem, sim, um pouquinho de influência do homem, né, no meio ambiente. A chuva ácida. Então, tem coisas que o ser humano faz que dá uma desestabilizada no meio ambiente. Tá? Existem desmatamentos que são necessários fazer, né? Desmatamentos assim que você precisa retirar a planta que está ali e para fazer um novo plantio. Então, esses aí não tem muito o que se fazer. Só precisa que as pessoas saibam como é que o solo deve ser tratado, tá? E aí tudo vai direitinho como manda o figurino, tá? Hoje na atividade 3B, ele vai falar um pouquinho sobre extinção, né? Então ele vai falar de alguns animais. Hoje a gente vai pegar o lobo cinzento, né? Então eu tô mandando para vocês o texto, que eu quero que vocês assinalem aquilo que for mais importante e façam um resumo lá na página 166 do Ler e Escrever, tá certo? Então, o que é o lobo cinzento? Ele está em extinção? O que é extinção? Extinção é quando vai acabar uma espécie, ela não vai viver mais. Então, vamos dar como exemplo os dinossauros. Os dinossauros foram extintos. Eles existiram? Sim, teve um tempo que eles existiram. Mas hoje eles já estão extintos. Então, eu não tenho mais nem como saber como ele era, né? Ocorre que algumas espécies de animais, elas também correm risco de extinção, tá? Então, dentro deles a gente tem o mico-leão dourado, a gente vai ter o próprio lobo cinzento, o urso panda, que existem pouquíssimos, muitos estão na China. Aí há pouco tempo atrás teve um nascimento de 2 pandinhas muito bonitinhos, mas assim, se não tomar conta, se não cuidar, se não preservar, realmente existe o perigo de eles entrarem em extinção, de eles não existirem mais, tá? Então, o nosso primeiro texto aí é sobre o lobo cinzento. Vocês estão com o texto na mão, eu vou dar uma lida só para tirar algumas dúvidas, ok? Então, vamos lá. O lobo cinzento, o nome científico dele é Canis lupus. É um dos mamíferos terrestres. Mamíferos são aqueles animais que dão leites, amamentam. De grande porte, que apresenta a maior distribuição pelos continentes, ou seja, ele está em bastante lugares. A seguir os humanos e o gado. Outrora, estes mamíferos habitavam todo o hemisfério norte, sendo a sua observação bastante comum. Porém, desde muito cedo, os humanos e o lobo cinzento têm uma relação antagonista. Eles não se dão muito bem. Apesar de quase nunca atacarem humanos, o lobo cinzento é considerado como um predador assustador e maléfico. Costumam atacar animais domésticos, gado em especial, e assim ganharam a animosidade dos humanos. Devido a tal, imensos lobos foram mortos em diversas partes do mundo, como em quase todos os estados dos Estados Unidos ou na Europa Central. Os lobos cinzentos foram extintos. Membros da espécie ainda podem ser encontrados no Alasca, no Canadá e na Ásia. As restantes populações do lobo cinzento estão bem assentes e protegidas nos seus ecossistemas, não havendo perigo de extinção. Um lobo cinzento adulto pode chegar a pesar cerca de 40 quilos e ter 105 a 160 centímetros de comprimento e 80 a 85 centímetros em altura de ombro. O lobo cinzento pertence à família dos canídeos e comunica com outros indivíduos da sua espécie através de uivos.
Um lobo solitário uiva para atrair a atenção da sua matilha, enquanto diversos uivos são utilizados em comunicações territoriais entre as várias matilhas. Muitas vezes um lobo uiva em resposta a um uivo de um outro lobo. Normalmente, um lobo cinzento vive em matilhas compostas entre 6 e 10 animais. Caçam em conjunto para conseguir matar presas de grande porte, como veados, alces e outras espécies semelhantes. São capazes de percorrer grandes distâncias, cerca de 20 quilômetros, num único dia. Quando a caça foi bem sucedida, um único indivíduo é capaz de consumir quase 9 quilos de carne. Os lobos também caçam mamíferos mais pequenos, como coelho ou pássaros, lagartos, cobras e frutas. Até podem chegar mesmo a comer invertebrados marinhos. Então, gente, esse texto, qual é o gênero textual dele? É um texto informativo. Ele está me trazendo as informações sobre o lobo cinzento. Ele vai me trazer o peso, quanto ele come, como ele vive, aonde ele vive. Em alguns lugares ele foi extinto, em outros ele ainda não foi extinto, então precisa ser preservado. Então tudo isso está nesse texto, as questões principais, vocês vão pegar um marca-texto, um lápis e grifar o que vocês acham que é mais importante. Vocês já conhecem um texto informativo, então vai lá naqueles dados do que nas outras páginas vocês viram e vê o que é mais importante que está dizendo aí nesse texto. Do que for mais importante, você vai colocar e escrever na página 166, embaixo do lobo cinzento, tá? Ali atrás de mim, vocês estão vendo o lobo andar para lá e para cá. Eles são muito bonitos, parecem cachorros mesmo, né? Mas existe todo um perigo, né? Um cuidado. Eles não são tão domesticáveis quanto os cachorrinhos que nós temos em casa. Mas, mesmo assim, tendo ele no ecossistema dele, ele no lugar dele e nós no nosso lugar, nada acontece. Né? O grande problema é que a gente está expandindo o território e a gente acaba entrando nessa zona que é o ecossistema deles, de floresta, eu acabo desmatando e construindo casas. E aí o que acontece? Eles vêm mais perto de nós. E esse é o grande problema. O mesmo acontece com as cobras, o mesmo acontece com os jacarés. Aí, não aqui no Brasil, né? Porque a gente nem tem um lugar assim vasto para ter isso aí, vai ter sim lá na Amazônia, mas o que a gente percebe? Que existe toda uma forma correta de se construir as casas, tá? E assim eles evitam que os animais venham até nós e acabem sendo mortos por humanos, porque ficam com medo, ou porque acham que ele vai fazer alguma coisa, e aí sim esses humanos, esses animais acabam entrando em extinção, tá? Então, esta é a atividade de hoje, atividade 3B, vai lá na página 166, lê o texto de novo, grifa o que é mais importante, e aí você vai escrever ali, tudo bem? Tchau!